meu povo, noite de Liga dos Campeões e aqui estamos mais uma vez no Santiago Bernabéu acompanhando hoje a goleada do Real Madrid, na verdade em ritmo de jogo treino contra o Salzburg, né? Em nenhum momento o Salzburg ofereceu perigo para o Real Madrid, goleada por 5-1, uma noite toda brasileira. O Rodrigo foi o cara do primeiro tempo, o Vinícius Júnior o cara do segundo tempo e o Vini ainda eleito o melhor jogador da partida, porque além de ter feito 2 gols, deu uma assistência também no primeiro gol do Rodrigo. Ritmo de jogo treino porque o Salzburg já eliminado na competição, uma equipe muito fraca, não mostrou nenhuma força nessa Liga dos Campeões, ofereceu nenhum perigo ao Real Madrid. Teve a primeira chance do jogo, a bola até passou pertinho da trave, mas depois o Real Madrid sobrou. É bem verdade que o ritmo do Real começou bastante lento. A gente via, parecia o freio de mão um pouco puxado, o Real não conseguia se soltar até Jude Bellingham entrar no jogo. E aí ele comandou, ditou o ritmo e fez o Real Madrid girar. O Real voltou a campo com seu quarteto de ataque. Bellingham, Mbappé, Vini e Rodrigo. Isso não acontecia desde a derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, no dia 12 de janeiro. Essa é a terceira partida desde então. E eles se entenderam, foram bem, deu para recuperar essa confiança. Como eu falei, o Bellingham não marcou gols no primeiro tempo, mas foi fundamental para dar energia ao time do Real Madrid. O Rodrigo aproveitou um passe do Vini para marcar o primeiro gol dele. Aliás, foi uma jogada que envolveu os 4 atacantes. Começou com o Mbappé, uma bola no meio campo, abrindo para o Vini na ponta. O Vini fez o cruzamento, o Bellingham não alcançou e o Rodrigo fez 1-0. E depois, uma assistência espetacular do Bellingham, estava solto, deu chapéu durante o jogo, uma assistência de calcanhar e toda a categoria do Rodrigo para tirar do goleiro aquela bola com curva, um golaço, 2-0 para o Real Madrid, e aí as coisas ficaram bem mais tranquilas para o Real. No segundo tempo, o Mbappé fez o terceiro, depois de um vacilo do goleiro do Salzburg, e aí só deu o Vini marcando o quarto, marcando o quinto, mas apesar de todo esse bônus para o Vinícius Júnior, tem um ônus também nessa história, porque ele tomou um cartão amarelo. Ele tentou cavar um pênalti no primeiro tempo, o árbitro não foi na dele, amarelou o Vini, e o Vini está fora da última rodada da Champions, quando o Real Madrid joga contra o Brest, fora de casa. O Real, com esse 5-1 hoje, o Real está pelo menos garantido nos playoffs da Champions, mas claro que o grande objetivo, a grande missão do Real Madrid é a classificação direta para as oitavas de final. Porque é o atual campeão, porque é o grande bicho-papão, porque esse time vem com a mesma base formada desde a temporada passada, ainda mais forte no ataque com a chegada do Mbappé, apesar da perda do Toni Kroos. Mas é a base mantida, o mesmo treinador, os jogadores que já se conhecem. É um desempenho ainda muito aquém do que se espera do Real Madrid. Os playoffs estão garantidos, mas vencer o Brest fora de casa traz essa ilusão de que as oitavas podem vir ainda de maneira direta. Sem o Vinícius Júnior, né? O Vini, com esse cartão amarelo, acaba prejudicando a equipe do Real Madrid. O Salzburg ainda marcou um golzinho no final, um golaço com o Bidstrup, a queima-roupa, o gol diante do Courtois, nada conseguiu fazer, mas o Salzburg pouco ofereceu perigo, até o jogador comemorou bastante, porque sabia que a equipe não tinha condições de encarar o Real Madrid em casa. Outro lado positivo do Ancelotti, que ele acabou poupando alguns jogadores durante a partida. Ele tirou o Rodrigo, tirou o Bellingham, ele tirou o Mbappé, começou a dar descanso para esses jogadores depois que o placar já estava construído, 4, 5-0, porque diante de tantas lesões, mais uma vez o Valverde sendo improvisado na lateral direita, já que o Carvajal não joga mais essa temporada, o Lucas Vazquez estava suspenso para esse jogo. O Real demonstra que precisa urgente se fortalecer nessa janela de contratações agora do início do ano. A lateral direita, principalmente, segue sendo o grande problema do Real Madrid. Na lateral esquerda, o Mendy não compromete. Fala-se da chegada do Davis, vindo do Bayern de Munique. É um namoro antigo que tem. Acho que seria um nível parecido, apesar do Davis ser um pouco mais técnico, mais habilidoso, para mim um pouco mais rápido, mas acho que eles acabam se compensando dentro de campo. Na lateral direita, a busca é pelo Alexander-Arnold. Muito se fala aqui no Santiago Bernabéu da chegada do lateral do Liverpool, apesar de que o Liverpool não deve facilitar as coisas para o Real Madrid.
que as primeiras informações são de que estaria disposto a pagar a multa rescisória, mesmo com Alexander-Arnold podendo sair de graça na metade do ano, mas a pressa é para ter um lateral direito agora, afinal de contas é a segunda metade da temporada, é agora que começa o mata-mata, agora que começa a fase mais importante e precisa ter jogadores. O Real Madrid não foi ao mercado no início da temporada e agora tenta ajustar essa rota, corrigir um erro que não foi feito lá no mês de agosto, quando a equipe deveria ter sido fortalecida, né? Apesar da chegada do Mbappé, a perda do Toni Kroos, mas muitas posições o Real Madrid segue bastante carente. E com esse respiro para alguns jogadores do Real Madrid, o Ancelotti já pensa na rodada do final de semana. No sábado o Real tem o Valladolid pela frente, não é uma partida difícil. O Valladolid é o último colocado no Campeonato Espanhol, tem apenas 4 vitórias em 20 rodadas até aqui, mas ainda assim são 2 pontos de diferença na tabela de classificação para o Atlético de Madrid. Não dá para vacilar diante do lanterna da competição, por isso dá descanso para os jogadores, evita novas lesões também e dá minutagem para outros atletas, como por exemplo o Endrick, que ganhou novamente alguns minutos, correu bastante, mas dessa vez não ofereceu nenhum perigo para a defesa da equipe adversária. Baita vitória do Real Madrid dentro de casa. A gente não espera nada diferente do Real em noite de Liga dos Campeões, ainda mais diante de um adversário com pouca tradição, que pouco incomodou durante todo o jogo. Na quarta-feira da semana que vem, a Champions chega à última rodada da fase de Liga, com todos os jogos acontecendo ao mesmo tempo, na mesma hora, para não ter desequilíbrio para ninguém. Muitas vagas ainda em disputa, tanto no G8, naquele grupo que briga por uma classificação direta às oitavas, como gente brigando também para entrar nos playoffs. O caso do Manchester City, que perdeu hoje de virada para o Paris Saint-Germain lá em Paris, abriu 2-0 logo no comecinho do segundo tempo, aos 7 minutos, gol do Grealish e gol do Haaland, mas tomou a virada, tomou 2-2 o empate também em poucos minutos, 7, 8 minutos, e aí acabou tomando a virada, inclusive com gol no último minuto do Gonçalo Ramos, 4-2, o PSG entra no grupo dos playoffs e tira o Manchester City. O Manchester joga a última rodada contra o Clube Bruges em casa. Não deve ter tanta dificuldade assim para vencer, mas precisa do resultado, porque ficar de fora dos playoffs seria desastroso para a equipe de Pep Guardiola, que já não vem correspondendo no campeonato inglês, e o campeão europeu de 2022 sequer pode imaginar, com o elenco que tem, milionário, tanto investimento, ficar de fora dos 24 primeiros colocados no campeonato, que tem 36 equipes. Seria desastroso e Guardiola teria muito que responder na equipe inglesa. Valeu, galera, um abraço. Quarta-feira que vem a gente volta com a última rodada da Champions. É nóis!